Boa noite, graças a Deus mais uma vez podemos nos reunir aqui e falar a respeito do amor de Deus. Então vamos fazer uma oração e assim nós começamos. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que Tu tem feito no nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos buscar em Ti a salvação e libertação e compreender que Tu, Senhor, é o verdadeiro caminho, só Tu é o caminho. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos louvar?
Deus por mais uma vez. A semana passada nós falamos um pouquinho a respeito que Jesus era o caminho, né? E nós dando sequência, hoje eu gostaria, nós damos uma pincelada mais ou menos a semana passada, dizer que Jesus é o caminho para uma vida melhor. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito disso. No versículo base eu quero pegar João 10:10, o Evangelho de João, o capítulo 10, no versículo 10. Ele diz para nós assim, é bem curtinho, não precisa. João 10:10. Esse não é o capítulo inteiro, o versículo inteiro, é só um pedaço dele na realidade que eu quero pegar. Jesus declarou o propósito da vinda dele na terra com as seguintes palavras. Ele diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a realidade. Até hoje o Demétrio me mandou uma mensagem dizendo que a nossa alegria, a nossa meta não é uma vida após a partida dessa terra, né? Que às vezes eu vejo pessoas pregando que nós vamos ter a vida plena depois que partir desse mundo. Mas não, a palavra de Deus diz para nós que se nós andar de acordo com a palavra de Deus, nós vamos usufruir do reino de Deus aqui ainda nessa terra. Não estou dizendo que nós vamos ser abençoados, não estou dizendo que nós vamos ter prosperidade, nada disso. Eu estou dizendo que no momento que nós conhecemos a Cristo, nós começamos a viver o reino de Cristo na vida da gente de imediato. Não é só depois que nós morrermos, não é só depois que nós partirmos dessa vida para viver uma vida posterior a isso. Não, nós começamos a viver o reino de Deus já imediatamente. Nós implantamos o reino de Deus na nossa vida. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Ele providencia para nós uma vida melhor desde o momento que nós conhecemos a Cristo. Nós começamos a viver uma vida diferenciada. Não que a gente vá ter solução dos nossos problemas, não. Mas nós vamos ter uma pessoa junto ao nosso lado, que vai estar junto nos nossos problemas. Nós não vamos ter uma vida sem problemas, mas nós vamos ter uma pessoa. Ele diz que eu preciso ir para que venha para vocês o outro ajudador. Ou seja, nós vamos ter o Espírito Santo junto conosco para nos auxiliar, para nos dar força para os momentos difíceis ao qual nós passamos aqui na Terra. No mundo tereis aflição, sim, nós vamos ter aflição nesse mundo. Só que nós temos um ajudador, alguém ao nosso lado que nos dá entendimento e compreensão para nós passar pelos momentos difíceis na vida da gente. Não necessariamente nós vamos ser pobres, né? Mas também não necessariamente nós vamos ser ricos. Nós vamos ser de acordo com a vontade de Deus. E qual é ela? Não sei. Para cada um de nós é uma. Eu não posso dizer que Deus vai fazer tal coisa na vida de cada um de vocês, porque Deus sabe o que é melhor para nós. O que eu tenho certeza e garanto para vocês, Ele não vai dar nada para nós que venha nos prejudicar. Ele vai nos dar somente o necessário para que nós não nos corrompamos. O problema é que eu falei, eu acho na terça-feira, que eu conheci um irmão que ele pedia para Deus que ele precisava de um carro, que ele queria muito ir na igreja e não tinha como ir na igreja de a pé. E se Deus desse um carro para ele, além dele ir para a igreja de carro, ele ainda iria pegar pessoas que não tinham carro para levar as pessoas para a igreja. Essa foi a conversa que ele teve com Deus. E Deus deu esse carrinho para ele. O irmão foi 2 meses na igreja com o carro. Depois ele começou a ir para a praia, ele começou a ir para fazer os negócios dele. Infelizmente, nós somos seres humanos e nós temos esse problema. No momento que nós começamos a ser abençoados, a propensão nossa a abandonar a Cristo é muito grande. Porque nós começamos a vislumbrar coisas que nós ainda não tínhamos. Então, no momento que nós somos abençoados, nós começamos... aquilo que eu digo às vezes, o bem que Deus faz para nós, às vezes faz mal para nós. Porque nós não sabemos usufruir daquilo que Deus está nos dando. Então, para que isso não aconteça e para que nós não nos perdamos, Deus muitas vezes não dá as coisas para nós, porque nós ainda não temos maturidade suficiente para ter aquilo. Mas o que Ele garante para nós? Ele vai dar uma vida para nós sem culpa. Ele vai dar uma vida para nós, isso eu falei a semana passada, né? Ele vai dar uma vida para nós sem insatisfação. Ele vai dar uma vida para nós sem medo. Isso que é o mais interessante. Isso que nós precisamos, viver uma vida dessa forma.
Ele não promete para nós riqueza nem luxo, até o contrário. Ele nos promete que nós vamos ter aflições aqui nesse mundo. Mas nós temos um Pai amoroso nos céus. Um Pai que cuida e zela pelo Filho. Vocês viram que tem um celular ali que está com a voz. Eu falo aqui, estou me ouvindo ali. Não, acho que não disse nada. Eu estou ouvindo, não tá de boa, nem esquenta. Se nós olharmos hoje o que nós temos de vida boa nessa geração, o que nós vislumbramos é ter uma vida boa, e essa geração principalmente. Mas às vezes isso não é um sonho de agora, porque muitas vezes as pessoas acham assim, hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem viver uma vida boa, querem isso, querem aquilo, querem aquele outro, mas não é. Se nós olharmos na história da igreja, isso é desde sempre. Sempre foi assim. Os mestres, os filósofos, os reis e até os homens comuns, todos eles queriam ter uma vida melhor. E é errado que nós tenhamos esse pensamento. É errado, por exemplo, esses dias nós conversando com o Felipe, a gente eu vou trabalhar mais para a gente poder melhorar um pouco mais de vida. Porque, de repente, se entra um valor a mais, nós podemos ter um conforto melhor, nós podemos viver um pouco melhor. Isso é errado? Não, de forma alguma. Não tem erro nenhum a gente viver confortavelmente. Não tem erro nenhum a gente viver de uma forma um pouco melhor. O que não pode ser é que essa seja a nossa meta. Nós não podemos colocar isso como razão da nossa vida. Nós colocar os nossos pensamentos, cara, eu vou trabalhar porque eu quero ganhar, porque eu quero fazer uma casa, eu quero comprar um carro tal, eu quero ter tal coisa, eu quero ter tal coisa. E quando isso se torna meta na nossa vida, nós abandonamos, ou melhor, o nosso Deus deixa de ser Deus para ser os bens financeiros. Muitas vezes nós queremos ter uma casa melhor e isso passa a ser a razão da nossa vida. Eu contei para muito tempo atrás, lá na igreja, que eu conheci um casal, que eles tinham uma meta na vida deles, que eles queriam, cara, a gente quer ter uma casa assim, 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 assim. E eles trabalharam a vida inteira para ter aquela casa. Durante 27 anos de casamento, eles trabalharam para conseguir construir a casa como eles queriam. Quando eles tinham a casa, um olhou para o outro e disse, e agora o que nós temos? Agora não queremos mais nada, então vamos separar. E se separaram. Eles viveram uma meta. Enquanto eles tinham aquela meta, eles viveram. Esse é o grande problema do ser humano. É nós colocar metas findáveis, metas que acabam. Nós não podemos, a nossa meta é outra. A nossa visão de vida é completamente diferente. Nós temos a nossa meta, é um dia poder estar na presença de Deus. E para isso, será que eu preciso de dinheiro? Será que eu preciso de uma casa boa, de um carro para isso? Não, eu não preciso de nada disso. Eu não preciso disso. Eu não preciso ter uma vida boa aqui na terra para conseguir chegar no céu. A minha visão toda é chegar no céu. Eu quero andar no caminho certo, que é Jesus Cristo. É isso que a gente prega. É isso que a gente quer falar. Quer dar uma fechadinha naquela porta aí que o vento está encanando e está batendo aqui. Aí, pessoal, o próprio Deus sabe como o nosso coração se comporta e o que é de verdade as nossas necessidades. Porque às vezes tem coisas que a gente pode usufruir, só que na presença de Deus Ele ensina pra gente como se usufruir das coisas e não as coisas nos tomarem. Daí não é nós usufruindo das coisas que Deus nos dá. É nos escravizando. Nos escravizando, isso mesmo. A diferença é que Deus abre os olhos da gente para o que é de verdade usufruir, o que de verdade a gente vai gostar. Quando eu me converti, eu tive uma visão muito diferente do que ia ser minha vida, até mesmo com Deus, assim. Aí Deus me mostrou que o meu coração era de um outro jeito. Ele via o meu coração de um outro jeito. E as coisas começaram a mudar. Eu passei a querer, eu conheci a Adriele, eu queria casar com ela. Eu passei a ter o sonho de casar com alguém. Eu não queria mais aquilo, porque eu achava que, por a minha vida tá bem bagunçada antes de eu ter me convertido, isso não era coisa pra mim. E Deus mostrou que era diferente o que Ele via pra mim. O que ia me fazer feliz era diferente do que aquilo que eu tava pensando, sabe? Isso que eu vejo na vida de José, entende? Eu sempre conto a vida de José aqui, que eu acho muito interessante. José tinha um sonho. Ele trabalhava por esse sonho. Ele queria pegar a mulher dele, casar com a virgem dele e viver uma vida do lado da virgem dele. E aí, de repente, a virgem dele aparece grávida. Entende? E aí?
E aí o Espírito fala para ele. Aí ele deixou de viver o sonho dele para viver o sonho de Deus. E isso que aconteceu com a tua vida. Entende? Nós temos um sonho, nós temos uma visão a qual nós queremos chegar em algum lugar. E quando nós nos convertemos a Deus de verdade, os nossos sonhos vão por terra abaixo. Eu não quero mais. Eu quero viver a vida o sonho que Deus tem para mim. Porque a nossa visão de vida boa deixa de ser. A nossa vida boa passa a ser Jesus. A gente começa a ver que é diferente, é um outro caminho, é uma outra perspectiva, é um outro lugar que nós queremos chegar. Jesus corrige o equívoco que nós temos. Essa é a realidade. Ele corrige, porque aí ele mostra para nós que a vida boa, na realidade, nós corremos atrás de uma vida boa, ou seja, nós corremos atrás... Se nós resumir, vida boa é felicidade. Nós queremos ser felizes. E aí, quando nós lemos lá os primeiros 10 versículos de Mateus 5, que ele fala a respeito de felizes são aqueles, ou bem-aventurados são aqueles. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por amor a meu nome. Bem-aventurados aqueles que são humildes de coração. Esses são os felizes. Tu não vê nenhuma vez eles bem-aventurados aqueles que têm uma conta recheada no banco. Eu costumo dizer que até hoje eu nunca consegui ver uma pessoa no leito de morte que diga assim, ó, eu queria só mais um dia de vida para ganhar mais $500 mil. Não. As pessoas dizem assim, cara, eu queria viver um pouquinho mais para poder encontrar com a minha mãe e pedir perdão para ela. Para poder encontrar com fulano de tal que eu fiz tal coisa errada. Aí quando a gente chega no leito de morte, nós começamos a ver, como o sábio viu quando ele estava morrendo, que ele disse assim, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Fiz tudo o que eu quis nessa terra e consegui ver que tudo era vaidade. Que se eu tivesse escrito, eu acho que é o meu mesmo, gente. Eu ouvi, cara. Hã? Eu ouvi também. Eu acho que era o meu mesmo que estava falando aqui. Estava ecoando a minha voz aqui. Só tá tu ouvindo? Então, muda completamente os nossos pensamentos. Nós entregamos geralmente as nossas vidas para aquilo que a gente vê que é real na vida da gente. Enquanto nós vivemos nesse mundo, nós achamos e pensamos que a prosperidade material vai nos trazer prazer. Que a prosperidade hoje eu vejo as pessoas vivendo uma vida atrás de views. Eu já falei isso a semana passada. Elas querem estar no TikTok lá e ter 10 milhões de seguidores. Elas querem ter fama, elas querem ter reconhecimento. Elas querem que ser reconhecida pelas pessoas. Elas querem fama, elas querem reconhecimento. Aí às vezes as pessoas podem até dizer assim, tá, e qual a diferença que tu tem, que tu está querendo fazer? Tu faz as lives no Facebook, as lives no Instagram. Agora eu estou colocando uns devocionalzinhos de 3 minutos no TikTok, que o TikTok tem, agora eles te dão 3 minutinhos, daí eu estou colocando os devocional de até 3 minutos ali no TikTok, falando. Ah, então tu quer reconhecimento? Não, eu não quero reconhecimento. Eu queria que muitas pessoas ouvissem aquilo, ouvissem a palavra de Deus genuína, porque infelizmente nos dias de hoje o que nós estamos vendo são pessoas que estão dizendo que estão falando do Evangelho e não estão falando. Estão falando qualquer tipo de coisa, menos falar do Evangelho, menos falar de Deus. Não é isso. Deus diz para nós que a prosperidade não é o essencial. Ele fala para nós em Lucas 10, 12, 15, assim, ó. Tendo cuidado, guardai de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste em abundância de bens que ele possui. A vida do homem não consiste em bens que nós temos. Em Lucas 6, 25 e 26 diz para nós assim, ai de vós que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar. Ai de vós que todos vós louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Sabe, a gente olha e quando a gente vê, será que isso não parece os dias de hoje? Aí eu usei a palavra de Spurgeon. Spurgeon diz que
nós encontramos, haverá um tempo em que nós vamos ver lobos entretendo bodes. E hoje eu estou vendo isso, infelizmente, dentro das igrejas. Quando nós vemos alguém falando da palavra de Deus realmente, nós tiramos essas pessoas, cara, ele é um chato, um quadrado. Quando tu vê a palavra de Deus sendo falada, tu vê nas igrejas, uma igreja que fale da palavra de Deus tem 5 pessoas, 10 pessoas. Aí tu entra numa igreja que os caras estão falando qualquer outro tipo de coisa, são lotadas de gente. Cheia de pessoas que querem chegar a algum lugar, receber alguma coisa. E aí, hoje nós temos, eu ouvi Iago Martins falando que hoje nós vemos os pastores, ao invés de falar a palavra de Deus, eles estão anestesiando as pessoas para ir para o inferno. Olha que palavra dura. Eles estão falando de tudo. Eles estão anestesiando, dizendo para as pessoas assim, não te preocupa, Deus é bom. Pode fazer o que tu quiser, o que tiver no teu coração. Se o teu coração não te condena, não é isso que eu vejo? Cara, eu canso de ouvir pessoas dizendo assim, se o teu coração não te condena, vai tranquilo. Segue o teu coração. Segue o teu coração. Eles nunca leram a palavra de Jeremias, diz assim, enganoso é o coração, mais que todas as coisas. Não siga teu coração, faça o que a Adriele fez, siga Cristo. Que ela falou aqui. Nós temos que seguir a Cristo, não podemos seguir o nosso coração. Eu li uma postagem hoje que dizia assim, o errado continua sendo errado. E o certo continua sendo certo. Nós não podemos adequar, porque nós vivemos, hoje nós vivemos uma época diferente. A Bíblia está ultrapassada. Nós não podemos ler a Bíblia como ela é, por causa que, cara, ela foi escrita aqui 3.500 anos atrás. Até 2.000 anos atrás ela foi escrita. Então ela está ultrapassada. Não, ela não é ultrapassada, ela é a mesma ontem, hoje e vai ser eternamente a mesma coisa, a palavra de Deus. Mas tem muita coisa que nós não podemos usar hoje. Cara, lá no Velho Testamento até concordo contigo. Porque a palavra de Deus no Velho Testamento, ela está apontando para Cristo. Ela está mostrando que Cristo vai vir. Todas as coisas que acontecem no Velho Testamento estão mostrando como vai ser quando Cristo vier. E o Novo Testamento está mostrando o que Cristo foi. E é isso que nós vivemos. Nós vivemos o que Cristo foi, nós conhecemos a Cristo. É isso. Essa é a diferença. A palavra diz para nós em Ezequiel 34, versículo 8, uma palavra que diz assim, vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, as minhas ovelhas vieram a servir pasto e servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. Os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, os pastores apacentam a si mesmo. Cara, não tem coisa mais momentânea do que essa passagem. É isso que o Demétrio está pedindo para mim falar a respeito de Ezequiel 34, a respeito dos pastores que não estão pastoreando a igreja. Exatamente isso, os pastores não estão pastoreando a igreja. Os pastores estão fazendo o que querem, eles estão pastoreando para si, para eles receberem a glória. E não é isso que Cristo quer. E eu vou estar preocupado com isso? Não. Eu tenho que aprender a viver a vida corretamente. Se o fulano de tal está vivendo errado, cara, ele vai acertar com Deus. Se tu tiver a oportunidade de falar, pregar para ele que ele está errado, pregue para ele. Mas não fale mal. Se tu acha que o irmão está agindo errado, como eu, quando às vezes a gente vê que fulano de tal está fazendo coisa errada, não compartilha com ele, simplesmente isso. Não compartilha. A palavra de Deus diz para nós em Salmo 1, não te assenta em roda de escarnecedores. Lá em Timóteo ele diz para nós, destes te afasta. Nós temos que nos afastar desse tipo de gente, que não estão vivendo a vida corretamente como Cristo manda. Eu não posso andar junto com eles. Eu não posso fazer o que eles estão fazendo. Porque tem um ditado que diz, minha mãe já dizia quando eu era pequeno, ela dizia assim, meu filho,
Olha com quem tu anda. Porque me diz com quem tu anda, que eu vou te dizer quem tu é. Se nós andar com pessoas erradas, se nós não andarmos errado, pelo menos nós vamos ser julgados que fazemos as coisas erradas. Mas geralmente se a gente está andando com pessoas erradas, nós vamos cair no erro. Então se tu conhece que algum pastor que está vivendo de uma forma desonrosa da palavra de Deus, te afasta dele. É isso que a palavra de Deus diz para nós, te afasta. Viva corretamente. Nós vemos que como o dinheiro não traz felicidade, porque se nós olharmos nos jornais, pessoas famosas e ricas que se suicidam. Teve um menino que acho que faz um ano e pouco, Rich, esqueci o nome do cara. Era um guri novo, que tinha uma fama, era cantor, e se suicidou. Esqueci o nome dele agora. Mas nós vemos pessoas que são famosas e cheias do dinheiro que se suicidam. Então o dinheiro traz felicidade? Não, o dinheiro não vai trazer felicidade para nós. Nós nunca vamos ser felizes, mesmo que tenhamos dinheiro. Nós nunca vamos ser felizes, mesmo que nós tenhamos bens. A felicidade está em Cristo. A felicidade está em nós reconhecermos o caminho verdadeiro. Reconhecer que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. A felicidade está nas pequenas coisas. De nós levantar de manhã, ou como diz o salmista no Salmo 4, no versículo 8. Ou no versículo 8, capítulo 8, versículo 4, eu nunca consigo me lembrar. O que é o homem para que tu te lembre deles? Nós não sabemos. Deus, mesmo nós sendo pequenos, nos amou de uma forma tão grande que deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário. Isso é a felicidade. A felicidade é nós saber a esperança de um dia poder estar do lado do nosso Deus. Salmos 8:4. Salmo 8:4, né? É sempre um dos dois, eu nunca consigo me lembrar. Tem a bondade. O Demétrio mandou vários comentáriozinhos, mas acabou passando. Mas ele botou assim: não é só sofrer essa vida, não é só deserto, explica a palavra. Existe ânimo também, consolo e restauração. Ele também falou assim: a bondade de Deus traz ao arrependimento. Não é só problema na vida, é isso que às vezes eu tento conversar com Demétrios, né? Não é só problemas a vida não é só problema, não. A vida nós temos alegria na presença de Deus. O que eu tento falar para o Demétrio é que não é só vitórias na vida, é isso. Nós temos, no mundo nós vamos ter dificuldade. E não é todo mundo que vai ter problemas e grandes problemas, vai ser alguns. Não é todo mundo que vai ter dinheiro, vai ter alguns. Não é todo mundo que vai ter fome, vai ter alguns. Nós olhamos na Bíblia vários exemplos. Nós vemos Salomão, que era um cara rico. E a palavra de Deus diz que nunca houve mais rico do que ele. E nunca haveria depois dele homem mais rico do que ele. E nós vemos a outra passagem, onde o cara viveu a vida inteira sem dinheiro, mendigando, e morreu e foi para o céu. E o rico foi para o inferno. A Rico e Lázaro, né? Rico e Lázaro. Então, por que um sofreu e o outro não sofreu? Quando ele vê a passagem, ele vê o rapaz que tem problema, ele diz assim: de quem é a culpa, Senhor? Foi ele ou o pai que pecou? E aí Cristo diz para ele: não foi nenhum dos dois que pecou. Está aí para a honra e para a glória de Deus. Então, se eu estou passando por dificuldades, se eu estou passando por tribulações, se eu estou passando por problemas da minha vida, é por quê? Para a honra e para a glória de Deus. Se eu tenho dinheiro e tenho a vida abastada e estou fazendo coisas e estou recebendo o bênção de Deus, é para quê? Para a honra e para a glória de Deus. E o engraçado é que a gente muitas vezes ouve o pessoal falar assim: entreguei a vida para Jesus, entreguei a vida para Deus e quer continuar controlando. Isso, né? Elas querem viver. Querem continuar controlando, então ou entrega ou não entrega, igual o jovem rico lá, né? Para Jesus, né? É o que eu digo, sabe o que eu tento dizer para as pessoas? É que às vezes as pessoas dizem assim: cara, Daniel foi para a cova dos leões e não morreu. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para o forno de fogo ardente e não morreram. Não morreram. Aí tu olha, tu olha a passagem. Não morreu, tenho certeza disso. Eles não morreram, Glória a pai. Deus. É sério, não morreram.
E aí tu Nem olha a um passagem fio de cabelo caiu. Exato, nem um fio de cabelo chamuscou. E tu olha depois a passagem do que foi apedrejado lá, que eu sempre esqueço. E o o nome. anjo foi pra Estevão. dentro. 17 Estevão. anos. 17 anos. 17 anos. Eu digo, ele foi consagrado. Ele era um cara tão bom que disseram assim, cara, tu vai ser diácono, vem cá. Consagraram ele. Na primeira pregação dele, ele vai lá e morre apedrejado. E tem alguma diferença? Não. Morreu feliz da vida. E ele disse, É verdade. cara, eu vejo o céu se abrindo E o filho do homem. e o filho do homem me encontrando. Então, qual dos dois foi mais abençoado? Daniel, por não ter sido comido por leão? Ou Estevão, que foi apedrejado? Os dois foram abençoados, cada um de uma forma. Deus tem uma forma de te abençoar diferente do outro. Então, se tu está passando por dificuldade, é essa a bênção que Deus está te dando. Se tu está passando por problemas, é essa a bênção que Deus está abençoando. Mas eu não posso usar. Se Salomão foi rico, eu tenho que ser rico. Não! Então eu tenho que exigir de Deus. Se Estevão foi morto a pedradas, eu tenho que ser morto a pedradas. Se ninguém quer. Entende o que eu quero? Entende? É isso que eu tento explicar às vezes para o Demétrio. O problema é que eu não posso exigir a riqueza de Salomão. Porque se eu exigir a riqueza de Salomão, eu tenho que exigir as pedras de Estevão. Teve um pedaço ali quando o Paulo escreveu para Coríntios que ele tava falando que ele se gloria nas fraquezas dele. E ele começou a contar, começou a falar de vários sofrimentos que ele passou, fome, frio, e falando que... Naufrágios. Naufrágio, que ele foi inchado e tal. 40 chicoteadas mesmo. E falando daquilo de uma maneira que você sente aquilo, que ele tá Alegria. feliz. Ele tá feliz falando sobre aquilo, né? Vamos dignos Isso é muito louco. Daniel foi chamado de justo. Que maravilha! Eu estou sendo julgado digno de sofrer por Cristo, cara. Entende? O problema é quando o sofrimento me causa dor. Será que eu estou sendo cristão? Quando eu começo a regozijar nesse sofrimento. Cara, tu olha, nós olhamos a passagem, o último livro que ele escreve para Timóteo, o agradecimento que ele tinha. Cara, eu estou morrendo. Eu estou aqui nesse calabouço fedido. Estou morrendo. Vem, antes do inverno. Porque se tu vir depois, tu não vai me ver mais, porque já me mataram. Estou condenado à morte. É isso que ele diz. A Marta diz que porque para as pessoas não basta o amor de Deus, sempre querem mais. E o Demétrio diz, se buscar Ezequiel 34 e fazer da igreja como um hospital, olhar para o próximo e assim os irmãos, e se isso acontecer, posso partir. Ele quer dizer que se as igrejas tratarem as pessoas como elas precisam ser tratadas, seria bem melhor. Eu não entendi. Isso, mas essa é a visão. Mas eu não posso mudar a igreja. Eu não Mas posso... até isso faz parte do nosso crescimento, né? A palavra de Deus diz para nós, é interessante que haja entre vós dissensão. É interessante que haja igrejas erradas, porque aí vai enaltecer as boas. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu quero dizer para vocês, não vou falar, eu não estou falando que a igreja seja errada, mas eu não consigo mudar a Assembleia de Deus. Eu não consigo mudar a Igreja Batista. Eu não consigo mudar a Igreja Presbiteriana. Eu não consigo mudar a Adventista. Eu não consigo mudar a Igreja Católica. Mas eu consigo mudar a minha vida. Eu consigo mudar a vida da minha família que está do meu lado, mostrando o testemunho. É isso que Deus quer para nós. Ele não quer que nós mudemos o mundo. Ele quer que nós mudemos nós. Ele podia perder a alma. Isso. Não adianta nada eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Eu preciso mudar a minha vida. Ah, mas se acontecer tal coisa e tal coisa, como o Demétrio falou, se a igreja um dia
a igreja for assim, eu já posso morrer. Cara, se eu for assim, eu já posso morrer. Amém. Eu preciso Glória a Deus. mudar. Não a igreja. Eu preciso ser diferente. Eu preciso transformar a minha vida. Porque às vezes a gente mal começa a fazer as coisas, já acha que está recebendo as pedras e acha que já é tudo já, né? E nem começou ainda a batalha, né? É isso, gente. Nós precisamos mudar. Acho que a coisa mais bonita de estar numa igreja, de estar num ambiente assim, é justamente tu conseguir servir com amor pessoas que ainda não entenderam. Sabe, eu vejo Cristo fazendo isso com os apóstolos. Ele fala várias vezes ao longo do ministério dele: quanto tempo vou precisar ficar aqui para vocês entenderem? Sabe? Mas mesmo assim ele passou os 3 anos ali do lado deles, ensinando eles, e os apóstolos não entenderam. E não entenderam, até a morte dele eles não entenderam. Só foram entender depois, porque eles ficaram tristes e ainda Jesus voltou, pregou para eles e eles nem reconheceram a Cristo. E mesmo sem eles entenderem, mesmo sem eles batendo a cabeça para tentar entender aquilo, Cristo continuou ali. E eu vejo que quando a gente está numa igreja, sim, as pessoas não vão nos entender, as pessoas não vão valorizar o nosso esforço, não vão mesmo, e vai doer muitas vezes. Mas é a coisa mais bonita que a gente pode fazer, amar essas pessoas, entregar e se sacrificar por elas, mesmo sabendo que elas não vão reconhecer, mesmo sabendo que elas vão desprezar o nosso sofrimento. Mas existe alguém que não está desprezando, existe alguém por quem eu estou fazendo isso, que é Cristo, e Ele fez também. Ele que me ensinou a fazer, eu não estou fazendo por elas. Por isso que o reconhecimento delas não me importa. O que me importa é que eu sei que eu estou fazendo aquilo que Cristo fez pelos apóstolos e que os apóstolos fizeram por outras pessoas depois. E a gente olha a vida de Judas, né? Cristo cuidou de Judas com todo carinho, sabendo que seria traído. E aí a gente olha isso que nós estamos pregando aqui, faz 2 semanas que eu estou pregando, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso está em João 14,6. E o que está escrito em João 14,8? Filipe faz uma pergunta para ele. Mostra-nos o Pai. Ele olha e diz assim: Filipe, 3 anos eu estou andando contigo, tu não conseguiu ver. 3 anos eu estou andando do teu lado e tu não conseguiu ver ainda. Entende? Nós podemos viver uma vida inteira, nós nunca vamos conseguir reconhecer que Cristo é. Hoje, eu li, não me lembro aonde que eu li, mas a frase era assim, ó: Cristo é, e tu? Foi no perfil do Ministério Restaurar. Foi? Ah, eu sabia que eu tinha visto isso. Foi dos jovens de ontem. Dos jovens de ontem. Dos jovens. Eu li isso, Cristo é, e tu? Quando nós aprender a ser, vai ser diferente. Nós precisamos ser. Só que, infelizmente, o ser humano ele está vivendo mais para ter. Tem uma pregação do japonesinho ali, esqueci, Juliano Son, que ele diz isso assim: nós vivemos mais o ter do que o ser. É uma pregação sobre João 6. E eu vejo, aquela pregação dele é muito boa. Se tiverem a oportunidade de ver, vejam. Juliano Son, quando ele prega a respeito do João 6, que quando ele chega lá e no último versículo lá, Pedro diz para ele assim, ele começa a 5.000, passa para 1.200, chega a 120, e lá no fim está só os 12 com ele. E aí Cristo fica dizendo assim: nossa, não vão embora, pelo amor de Deus, só sobrou vocês 12. Não. Ele disse: querido, Quem quiser ir. Mais alguém quer ir? a porta da rua está ali, ó. Pode ir. Pedro olha e diz para ele assim: para onde iremos nós, se só tu tem caminhos, só tu tem palavras de salvação? Será que nós estamos dispostos a isso? De abrir mão de tudo? Para onde eu vou? O que eu vou fazer se não for Cristo na minha vida? Eu não, cara, sério. Eu quero dizer para vocês, se um dia der a louca na minha cabeça e eu desacreditar que Deus existe, eu não sei mais o que eu vou fazer. Às vezes, será que a gente está tão consciente do quanto a gente precisa dele?
Não estamos? Do quanto a gente está sem direção, sem ele, às vezes é bom fazer essa autoanálise. Nós não estamos. Eu só agora eu lembrei de uma frase que está em Amado Timóteo, que toda vez vai ser Amado Timóteo agora. Porque antes tu estava falando sobre, né, eu estava lá dentro fazendo uma gemada para mim e assistindo a live e tu falou sobre a gente pede para ter o livramento igual Sadraque, Mesaque e Abednego, igual Daniel e tal, não pede para sofrer como Estevão, né, que é o sonho, poder sofrer daquele jeito e tal. E agora falando sobre com quantos Cristo começou e com quantos ele terminou. E tem uma frase em Amado Timóteo que ele diz, né, Deus, se tratas assim, teus amigos próximos, não me surpreende que tenhas tão poucos, né? Então, é para esse evangelho que a gente é chamado, para um evangelho de poucos, né? Um evangelho que os amigos próximos acabam como Paulo acabou, né? Foi o tema de ontem no nosso culto de jovens, Cristo é e você. A gente falou sobre isso, sobre a solidão que o mundo enxergou em Paulo, né? Como com Cristo, como no final da vida dessas pessoas que andaram com Cristo, o mundo pode ter celebrado, falando, nossa, agora eu adoraria perguntar para ele se valeu a pena tudo que ele fez, né? Nossa, imagina, Paulo foi derrotado porque ele criou, fundou, ajudou tantas igrejas e ele morreu aqui sozinho. Eu falei ontem, cabeça para um lado, corpo para o outro, sozinho, abandonado, desolado, sabe? Com frio, pedindo a capa dele para se cobrir. Só que ele foi uma pessoa que morreu e foi direto para os braços de Deus, sabe? Então é isso. Não me admira que tenhas tão poucos amigos, se é assim que No primeiro julgamento dele, maravilhoso, né? O Evangelho Dias Lopes falou lá. No primeiro julgamento dele, isso lá em Timóteo 4, né? Timóteo 4, quando ele chega, eu acho que eu não sei se é no 8, se eu não me engano, é entre o 8 e o 18 lá. Que ele diz, no primeiro julgamento, ele diz assim, agora eu vou chegar lá, vai ter um monte de gente para depor a meu favor. Cara, eu fundei 50 igrejas. Vai ter gente que vai me defender, que vai me chegar. E quando ele entra, nenhum para defender ele. Todos abandonaram. Todos abandonaram. E ele ficou triste por causa disso? Não, de forma alguma. É isso que nós temos que viver. É isso que eu tento às vezes falar para o Demétrio. Demétrio, se todo mundo me abandonar, cara, Deus não me abandona. Amém. Deus está do meu lado. Eu espero alguma coisa, sério? Eu espero alguma coisa da Dilce? Não. Eu espero alguma coisa dos meus filhos? Não. Não. Eu espero de Deus. Eu espero de Deus. Porque no momento difícil da vida da gente, todos vão nos abandonar. Todos vão nos abandonar. E é errado da gente esperar que os outros... A expectativa, né? É a expectativa que a gente cria sobre as pessoas. O Demétrio colocou aqui, né, que ele está acostumado a levar pedradas e que ele queria receber um pouco de flores, mas acho que às vezes a gente precisa mudar um pouco a forma que a gente enxerga as coisas que acontecem na nossa vida. Porque... Expectativa, né? Porque quando a gente já tem essa percepção de que eu só recebo pedrada, eu já vou para tudo que é lugar esperando que eu vou receber pedrada. E por mais que eu receba flores, eu enxergo pedras. Então, às vezes, a nossa percepção de vida nos faz enxergar pedras quando às vezes as pessoas estão enxergando flores. E mesmo que as pessoas nos joguem pedras, algum motivo tem para aquilo. E tem uma pergunta que eu ouvi uma vez, um casal que não pode ter filhos falando, né? Todo mundo mandando eles orar e fazer corrente de oração e dizendo que recebeu revelação de que eles vão ter filhos. E um dia ela se pegou perguntando assim, por que logo eu que quero tanto ter filho, não consigo? E o marido dela olhou pra ela e falou, você não faz essa pergunta, porque tu não é melhor que ninguém pra não passar por isso. Por que tu se julgaria melhor que alguém pra Deus fazer com que tu seja mãe? Pergunta pra quê? Pra que Deus tá fazendo isso? Qual é que caminho que Deus quer que tu siga? O que Ele quer que tu viva com isso? Porque é pra honra e pra glória dEle. E eu não sei se amanhã a gente vai ter filho ou não, mas não pergunto por quê, porque tu não é mais especial que ninguém. Então, por mais que esteja recebendo pedradas,
mude um pouco essa perspectiva de vida, que se torna sempre vítima da situação e comece a assumir, né? Comece a distribuir flores, talvez. Amém. Né? Comece a distribuir flores, quem sabe assim consiga enxergar um pouco mais flores chegando na sua Eu vida. comecei a mudar o pensamento quando eu comecei a pensar assim, por que não eu? Porque não eu não tenho nada mais É. especial que os outros. Já pensou, cara? Por exemplo, graças a Deus, aqui em casa ninguém pegou o Covid. Quer dizer, teve, né? Aqui, mas na minha casa aqui ninguém pegou o Covid. E se nós tivéssemos pegado o Covid e tivesse morrido? Cara, é 2% da população. 2% da população que pega Covid e que morre. E por que não eu? Entende? É que aí quando nós temos a mania do vitimismo. Né? Ah, por que isso está acontecendo comigo? Cara, está acontecendo. Porque eu estou vivo. Porque eu estou vivo. E se eu estiver vivo, a palavra de Deus diz para mim assim, a palavra de Deus não, o ditado diz para mim assim, só preciso de uma coisa para eu morrer. Tá bom? Eu estou vivo. Então, vamos dar tudo para a honra e para a glória de Deus. O que eu tento falar para as pessoas, e às vezes, em especial para o Demétrio, que nós estamos tendo uma conversa bastante grande a respeito disso. Cara, eu estou sofrendo. Cara, por que eu estou sofrendo tanto? Às vezes eu disse, uma vez eu dei um testemunho dizendo assim, cara, tem uma hora que a gente diz assim, Senhor, tudo está dando errado na minha vida. Pô, não custa nada tu me dar um refresco, um refresquinho, né? Um refresquinho. Mas não, cara, nós temos que agradecer por ter sido julgados dignos de receber tamanha perseguição. Já pensou quando nós conseguimos entender dessa forma? Jesus, voltando ao assunto, né? Jesus erradica o nosso problema. Deus deu ao homem uma vida boa. Olha lá no Jardim do Éden. Era uma vida maravilhosa. E o homem jogou fora. E de lá para cá, todos nós, depois que ele pecou, a culpa esteve sobre nós. Nós recebemos de Adão a culpa, o medo, a dor e a morte. Isso nós recebemos de Adão. O pecado é devastador na vida da gente. E todo o problema que nós temos é devido ao pecado. Tudo que acontece na vida da gente é devido ao pecado. Marcos 7, de 21 a 23, diz para nós assim, ó, porque de dentro do coração dos homens é o que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Tem um ditado que as pessoas dizem assim, ó, a situação faz o ladrão. Vocês já ouviram isso? A situação faz o ladrão. Eu sou contra esse ditado. A situação revela o ladrão que tem dentro de ti. Revela como nós somos depravados. Quando a gente faz alguma coisa errada, não é que nós nos transformamos em... Simplesmente a gente revelou o que a gente já era. Deu a oportunidade de mostrar o que é. Isso abriu a oportunidade de revelar o que eu sou, né? Eu vejo assim, eu trabalhei em lancheria quando eu era novo e quando a pessoa bebe uns gole a mais, ela libera aquilo que ela é. Então tinha pessoas que bebem e ficam violentas. Tem pessoas que bebem ficam efeminadas. Tem pessoas que bebem a pessoa se transforma, que na realidade ela não se transforma, ela solta aquilo que ela é. A bebida ela se transforma em um escudo, não é escudo, ela transforma o cara para ser o que ele é, e é isso que nós somos. Quando nós começamos a vislumbrar a oportunidade de ser, aí hoje, esses dias nós estávamos conversando aqui em casa, né, a respeito de... E nós olhamos, cara, como nos últimos tempos, aí, nesses últimos 2, 3 anos, pessoas que eram heterossexuais e deixaram de ser hétero e passaram a ser homossexuais. Abriram o que já eram, né?
Criaram, essa é a realidade. Que deram a liberdade do que elas são. E isso é a normatização do pecado. É a normatização do pecado. Não estou falando só a respeito de homossexualidade aqui de forma alguma. Eu estou falando de, se nós começarmos a liberar que de agora em diante não é mais errado se drogar. Muitas pessoas vão se drogar. Se nós liberarmos, de agora em diante não é mais pecado roubar. Muitas pessoas vão roubar. Essa é a normatização. O problema é quando nós normatizamos aquilo que é pecado. Nós normatizamos aquilo que é errado. Qualquer coisa errada que a gente normatiza, as coisas vão aparecer. E nós vamos ver cada vez mais normatizando esse tipo de coisa. Porque nós estamos vivendo uma época que chegando perto do que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Eles casavam e davam-se em casamento. E é o que nós estamos vendo hoje. Homens casando e dando-se em casamento. Quando eles falam em casando e dando-se em casamento, eles estão falando em relações, tá? Ter relações. Porque a palavra de Deus diz para nós, esse casamento, às vezes as pessoas perguntam para mim a respeito disso. O casamento ao qual nós vivemos na igreja hoje, aquele casamento que tu faz na igreja, lá no cartório, tu assina, isso é pagão. Isso é um ritual pagão, é um ritual pagão esse casamento, tá? O casamento para Deus é no momento que o homem e a mulher se deitam, eles se casam. Eles casaram no momento que eles se deitam. Tá? Isso, no momento que eles têm intimidade, né? Isso é casamento. Isso é o casamento. É lógico que a gente pede uma bênção, por isso que quando Jacó casou com a esposa dele, primeiro foi a Lia, né? Não, primeiro foi a Lia, né? Depois foi Raquel, né? Ele foi enganado e casou com Lia. Então, quando ele casou com Lia, foi que o pai abençoou e deu ela para Jacó. E eles tiveram relação. Isso foi o casamento. Então, quando a palavra de Deus diz para nós que lá eles casavam-se e davam-se em casamento, era isso que acontecia. E hoje nós vemos isso no dia de hoje. Nós vemos isso no dia de hoje. Que vê meninas e meninos que vão para a festa e tem relação com 5, 6, 7 pessoas numa mesma noite. Mas isso não é... Na realidade, a infelicidade está ligada totalmente a pecados. A infelicidade está ligada inteiramente a pecados. Nós somos... Somente quando nós abandonar os nossos pecados, nós vamos encontrar a felicidade. Por que nós somos felizes? Porque nós somos amantes do pecado. Nós amamos o pecado de tal forma a ponto de nós não parar de pecar. Nós não conseguimos. Eu tenho um ditado que eu digo assim: nós só pecamos porque nós não amamos Deus suficientemente. Nós só pecamos porque nós não odiamos suficientemente o pecado. No momento que nós odiarmos o pecado, nós repudiarmos o pecado, quando o pecado chegar perto de nós ter asco, não é asno, nós ter asco do pecado, sabe? Nós olharmos o pecado e ter arrepio, cara, não quero isso perto de mim. Já pensou que maravilha quando nós chegarmos a esse ponto? Mas tá difícil. Em 1 Pedro 3, 10 e 11 diz para nós assim, ó: pois quem amar a sua vida e ver dias felizes, se quer amar a tua vida e ver dias felizes, refreia a tua língua do mal e evite os que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, busque a paz e empenha-te em alcançá-la. Somente nós conhecendo a palavra de Deus, nós conseguimos chegar a isso. Porque pecado é a transgressão da lei. Pecado é deixar de fazer o bem. Pecado é nós viver de uma forma a qual nós não deveríamos viver. Se nós mudássemos de verdade, né? Em 1 Pedro 2, 21 e 22 diz para nós assim, ó: pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando um exemplo a ser seguido dos seus passos, o quais não cometeu pecado e não achou nele dolo nenhum.
No momento que nós conseguirmos viver dessa forma, das pessoas, é lógico que nós nunca vamos conseguir, mas é uma utopia, né? Se nós conseguíssemos viver sem dificuldade nenhuma, nós teríamos uma vida sem culpa. Já parou para pensar nisso? Uma vida sem medo, uma vida sem ansiedade, uma vida totalmente apartada do pecado. Já pensou que maravilha seria? O que eu digo para nós, o que eu digo assim, que uma vida sem culpa, quando a gente faz uma coisa errada e o patrão chama na sala dele, fulano, eu quero falar contigo. Qual é que, cara, tu já treme, cara, ele descobriu. Nem precisa fazer coisa errada, se chamou na sala, já vai a unha. Entende? E se nós formos livres do pecado, o patrão vai chamar tu na sala e vai dizer assim, nossa, eu vou ter aumento. Ele vai Promover. Ele vai me promover. Elogiar. Ele vai me elogiar. Se nós não tivéssemos pensamento, se nós não tivéssemos culpa, se nós não tivéssemos pecado, era isso que ia acontecer. Quando alguém chamar nós para conversar, cara, olha só, ele reconheceu o que eu estou fazendo de bem. E é isso, é assim que nós agimos? Não, de forma alguma. É isso, tu deu o exemplo do trabalho, né? Às vezes o chefe não é uma boa pessoa, né? Então o Gabriel falou que às vezes é para chamar para dar um aumento de trabalho e tal. Mas isso é coisa que a gente vê, por exemplo, eu sou jovem, moro com os meus pais e antigamente eu fazia muita coisa assim que hoje em dia eu reconheço que não é certo e quando a mãe falava, preciso conversar contigo depois, pensava, cara, o que ela vai falar? O que ela descobriu, o que ela sabe, e eu não ficava tranquila até conversar e saber que não era sobre alguma coisa que eu errei, sabe? E hoje em dia, graças a Deus, se algum de vocês me chama para conversar e fala assim, depois eu preciso falar contigo, eu tenho a mente livre disso, sabe? Sem essa preocupação. Então, nem só no exemplo do chefe, sabe? Às vezes, o marido ou a esposa fala assim, depois, quando tu chegar do trabalho, a gente precisa conversar, sabe? Isso te dá te deixa tranquilo ou tu vai passar o dia inteiro pensando o que ele sabe sobre mim, sabe? Amém, isso. graças a Deus, é isso, assim, sabe? O pastor da igreja fala assim, a gente precisa ter uma conversinha, posso ir na tua casa terça-feira, o que isso traz? É isso, assim, sabe? É ter essa tranquilidade, é uma coisa, eu conversei com uma amiga e ela falou, ela recém-convertida perguntou pra mim, né, como que eu faço pra deixar de pecar? Aí eu falei pra ela, é impossível por conta da nossa carne, mas é só entender que as coisas que Deus nos ordena fazer ou não, é porque Ele sabe o que é o melhor pra gente, né? Então, um casal que não é casado e mantém relações sexuais, a gente sabe como é ruim quando as pessoas descobrem que estão grávidas e não são casadas, não têm dinheiro, sabe? É uma preocupação, é uma coisa que a pessoa não está preparada, né? Então, como fazer para deixar de pecar? Entender que o que Deus nos ordena é por amor, sabe? Se não fosse por amor, Ele não teria morrido na cruz para perdoar os nossos pecados também, né? No momento que a gente vive assim, isso é a paz que excede todo entendimento que Cristo fala. Entende? É quando alguém te chamar, preciso falar contigo. Cara, tranquilo. Entende? Eu não tenho nada. Se por acaso ele for falar alguma coisa errada contra mim, pode acreditar, cara, isso é perseguição. E graças a Deus por isso. Entende? Que aí nós temos... esse é o reconhecimento. Cara, se as pessoas forem falar mal de mim, é para honra e para glória de Deus, porque eu vou ser perseguido. Jesus nos ensina a nós buscar umas novas metas. A meta do mundo é o tesouro, né? Tesouro material, fama, reconhecimento. E quando Jesus diz para nós assim, em Mateus 6, 19 a 21, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e o ladrão escava e rouba, mas ajuntai para vós tesouro nos céus, onde a traça nem o ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Os homens ficam ansiosos para receber os tesouros dele, né? Mas eles têm um medo de dar, que é incrível. Eu costumo brincar que parece que o crente ele tem olho no dedo, né? E quando é na hora da oferta lá, ele enfia a mão no bolso e no meio do monte de nota ele pega a nota de 2. Ele tem medo de dar. O crente tem medo de dar.
E a palavra de Deus para nós em Atos 20:35, muito mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Nós temos que dar, nós temos que ser livres para poder dar. Isso é servir. Nós não nascemos para ser servidos, nós nascemos para servir. Nós temos que estar pronto para servir as pessoas. Nós temos que, então, no momento que nós conhecemos a Cristo e começamos a ver a meta de Cristo, nós começamos a dar mais do que queremos receber. Nós começamos a servir mais. Nós temos um alvo diferente. Eu falei na terça-feira que o padrão de Cristo nos amassa. Na terça-feira, né? E depois na quinta-feira, naquele trechinho que eu falo de 3 minutos. O padrão que Cristo coloca para nós nos amassa, Ele nos leva no chão. Porque nós não temos que nos comparar. Porque às vezes a gente diz assim, cara, eu tô mal, mas o fulano de tal lá tá pior que eu. Eu não tenho que me comparar com pessoas, eu tenho que me comparar com Cristo. E quando eu me comparo com Cristo, eu digo assim, nossa, cara, eu tô bem, mas Cristo tá muito melhor, então eu tenho que melhorar. Eu tô bem, eu tô lutando, eu tô fazendo de tudo, mas eu tô muito longe do meu padrão. Eu preciso ser melhor, eu preciso mudar cada vez mais. Não para que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou bom, não, mas para que Cristo olhe para mim e veja que eu estou sendo, eu estou sendo merecedor, não é isso, mas... Veja a gratidão. Isso, entende? Ele diz assim, cara, esse cara me reconheceu. A live do Instagram foi acabou. Desculpa. Obrigado. Quando falamos sobre pecado, né, também a Bíblia nos orienta que assim, o nosso alvo, a gente tem que prosseguir para o nosso alvo. E quando o nosso alvo é Cristo, por mais que tenha pecado, o pecado ele não é uma prática. A Bíblia fala em prática. O que é prática? É quando o nosso caminho ele era pecado. Hoje em dia o nosso caminho é, como diz a palavra, é exercitar a piedade, exercitar o querer ser mais parecido com Jesus, exercitar o andar no caminho certo. E exercitar o pecado já é algo que a gente deixou para trás faz muito tempo. Pecar não é exercer o pecado como prática. O pecar é porque faz parte da nossa natureza. Não é um desvio, né? Nós caímos, é uma queda, não uma constância. Não vou me inscrever na escolinha do pecado. Eu só ia falar que agora no grupo de jovens a gente está entrando nesse tema de Cristo é e você, e a gente está fazendo a leitura de Gálatas 5, e no versículo 13, que foi que a gente estudou ontem, a gente falou a primeira parte do versículo, que foi: agora nós somos livres, mas a gente não deve usar essa liberdade para dar espaço à vontade da carne. E a segunda parte do versículo, que vai ser sábado que vem, ele fala sobre isso, que a gente usa essa liberdade para servir os irmãos. Amém. Né? E exatamente, eu fico impressionada. Todo domingo o assunto ele acaba caindo no que a gente conversou no sábado, mesmo sem a gente conversar e sem eu deixar de participar. É que na realidade, se nós falarmos de Cristo, nós vamos falar sempre a mesma coisa. Vai ser sempre a mesma coisa. Isso. A meta que o mundo estabelece para nós era inacessível, nós nunca vamos conseguir atingir. Porque eles querem que nós sejamos ricos, que nós sejamos milionários, que nós tenhamos casa, nós teremos bens, nós teremos reconhecimento, nós teremos fama. Essa é a meta, nós nunca vamos... Tem muitos de nós que nunca, de repente algum pode até dar certo e alcançar. Uma vez mas nós nunca vamos alcançar. Um psicólogo falando que para ter a plenitude da forma que as pessoas pregam hoje em dia, o nosso dia tinha que ter 36 horas. Para a gente ter tempo para coach disso, daquilo, financeiro, de saúde, e de ter tempo também para curtir a família, de fazer as coisas. E a gente ia ter que ter um dia mais longo do que ele é. Só que se nós chegássemos, se nós realizássemos essa meta do mundo para nós conseguir alcançar os bens financeiros, o reconhecimento, fama, isso e aquilo, aquele outro, a gente precisaria de mais coisas. Né? A gente precisaria muito mais coisa. E isso não asseguraria a felicidade que eu falei no início. Porque nós vemos pessoas riquíssimas, cheias do dinheiro, cheias de fama. Como é que é o Hit, o cara que se suicidou? Eu ouvi. Não, faz uns 2 anos, um alemãozinho que era... Um alemãozinho que bonitinho, me esqueci o nome dele.
Esqueci o nome do guri, se suicidou lá, o menino acho que tinha 20 e poucos anos lá e se suicidou. Ele, 24? Não esqueci o cara. Mas o cara tinha reconhecimento, o cara tinha fama, tinha dinheiro e se suicidou. Então não é isso. Então por mais que nós conseguíssemos atingir, ainda assim não seguraria a felicidade. E por isso que as pessoas hoje vivem, tornam-se angustiadas por causa do insucesso. Porque elas não conseguem chegar ao lugar que querem ver. Ah, eles olham lá, vão lá, fulano de tal, lá tem 35 milhões de seguidores. Nós vemos o pastor aí, o cara que tem mais seguidores no TikTok é esse... Não, esse que falou que o Iago Martins falou dele. David Leonardo. É o cara que tem mais seguidores. É o pastor que tem mais seguidores na internet. Oi? Eu nunca vi. É o cara que tem mais seguidores. E aí tu olha aí, às vezes ele fala assim, mas tem um monte de pessoas que estão se convertendo com a palavra. Por isso que o Iago falou. Cara, infelizmente nós estamos pregando um evangelho onde pode todas as coisas. E não é esse o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é a gente dizer, te arrepende, te transforma, entende? Não é, ou tu vê, às vezes, uma menina aí, uma cantora gospel aí que pregou, nós não somos pecadores, nós somos filhos de Deus. E a palavra de Deus diz para mim que eu sou pecador. Eu sou completamente pecador, entende? Eu não sou filho de Deus, ao contrário, a palavra de Deus para mim, a todos que nele reconheceram, ele deu o poder de se tornar filho de Deus. Amém. Aqueles que amam o seu nome e andam de acordo com os seus preceitos e as suas... Aí tu vai dizer que o cara não é pecador, pode ficar, não, tranquilo, querido, nem te preocupa. E são essas as pessoas que têm mais seguidor no Facebook, entende? Que é o que Mais você seguidor. tá buscando. Eles estão ouvindo, eles estão anestesiando pessoas para ir para o inferno. Essa é a realidade. Essas pessoas estão anestesiando as pessoas para ir para o inferno. Dizendo para ti, não te preocupa, pode viver a tua vida. Faz o que o teu coração mandar. Mas cabe a nós dizer que essa anestesia não vai adiantar de nada. Vai para o inferno, entende? E Tu vai vai viver uma doer, vida que doer vai para o igual. inferno. Vai doer, gente. Entende? Ouve o que a gente está dizendo. A palavra de Deus diz para nós o seguinte, te arrepende. Te arrepende. É isso que nós temos que fazer. Pecado é pecado. E Deus tem uma palavra aí que isso aí eu já falei uma vez e vou falar de novo. Ele diz assim, ó, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso é na Bíblia deles, tá? Na Bíblia deles está escrito isso, na minha não está escrito. Achei na minha. Na minha está escrito que Deus odeia o pecador. Deus odeia o pecador. Então ninguém vai ser salvo? Não, nós somos salvos, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Na semana que vem, já vão dar o spoiler da semana que vem, sempre tem que dar, né, as cenas do próximo capítulo. A semana que vem é assim, Jesus é o caminho para o perdão dos pecados. Aí hoje nós estamos falando que Jesus é o caminho, até me esqueci o título que eu comecei. Jesus é o caminho... aí semana que vem Jesus é o caminho. Esqueci agora aqui. Depois eu volto e falo. Jesus plena, é... Agora é uma vida plena. Então Jesus é o caminho do perdão dos pecados. A semana que vem nós vamos conversar a respeito disso. Nós temos que nos converter a Cristo, nós temos que mudar de vida. A nossa vida tem que ser mudada. Nós não podemos estar contentes da forma que nós estamos vivendo. Nós temos que mudar a nossa forma de viver. Nós temos que viver de uma forma que realize a vontade de Deus na vida da gente. Nós temos que deixar de juntar tesouros na terra e começar a juntar tesouros no céu. Nós temos que começar a nos alegrar em dar. Nós temos que deixar de fazer a vontade que Deus, a vontade nossa na nossa vida, mas fazer a vontade de Deus. Jesus dá o que nós esperamos. É isso. Quando nós nos convertemos a Cristo de novo, Mateus 6:31 a 33 diz para nós assim, portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Ou com que vestiremos? Porque os gentios procuram essas coisas, que o Pai Celeste sabe que vocês necessitam.
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele é um pai bom. Ele é um pai que está disposto a nos abençoar. Como ele faz, cara, eu não faço nem ideia. É o que eu falei desde o início. Como ele vai agir contigo, eu não faço nem ideia. Se ele vai te dar dinheiro, se ele vai te dar problema, eu não faço nem ideia. Isso é de acordo com a vontade dele. Mas é uma coisa eu digo, nós temos que seguir as instruções dele. Nós temos que conhecer a Deus de verdade. Nós temos que amar do jeito que ele ama o homem. Eu tenho certeza que ele vai dar boas coisas para ti. Como foi falado aqui hoje já. Ele só não te dá as coisas porque tem coisas que são prejudiciais para ti. Ele te conhece e sabe o que é melhor para ti. Nós temos que viver uma vida conforme Cristo quer. Então assim, nós vamos ter uma vida melhor. Nós vamos ter uma vida familiar melhor. Nós vamos começar a viver mais pelos outros. Nós não vamos mais viver para servir a nós mesmos. Como falou lá em Ezequiel 34, né? Pastores que pastoreiam para si próprio. Nós não vamos mais pastorear para nós. Nós vamos pastorear para os outros. Independente dos problemas financeiros, independente de problemas, qualquer outro tipo de problemas que nós tenhamos, nós estamos felizes, porque a nossa meta é o caminho de Cristo. A nossa meta é viver o que Cristo quer para a vida da gente. É isso que eu gostaria de deixar para nós nessa noite. Que nós possamos viver de uma forma completamente diferente do que vivemos até agora. O estudo de hoje foi: o Jesus é o caminho para viver uma vida melhor. Então, que nós possamos colocar isso em prática, para nós viver uma vida melhor. Esquecer das coisas que para trás ficaram e viver uma nova vida em Cristo. Novo pensamento, uma nova visão, uma nova meta, um novo caminho. Nós possamos olhar para Cristo e ter Ele como nossa meta de ser. Entende? Olhar assim, cara, eu quero ser igual a Ele. Eu quero amar como Ele amou. Essa música é de Agostinho, né? Eu quero amar como Ele amou, andar como Ele andou, viver como Ele viveu. E quando chegar no fim do dia, eu vou deitar minha cabeça e vou viver tranquilo. Eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ou seja, eu faria o que Ele quer. Eu andaria como Ele quer. Isso é a verdade. Eu estou assim... Quer ler aí? Bom, não me sinto vítima, mas creio na esperança de que Jesus veio para os pobres, para ter uma vida em abundância, e não veio para os são, e sim para os que precisam de médico. E Deus sabe dos planos para nós, e planos de paz. Amém. Amém. Essa é a realidade, Demetrio. Nós viemos, isso foi o que foi pregado hoje, nós viemos para ter, o primeiro versículo, né? Para ter uma vida e vida em abundância. Nós vamos ter uma vida em abundância. Só que ele não está falando de financeiro. Não é dinheiro, é abundância. Ele não está falando de bênçãos materiais. Ele não está falando, essa abundância é que nós teremos uma vida de acordo com a vontade de Cristo. Uma vida cheia de Cristo. Mesmo que não seja de acordo com os meus sonhos, mas é de acordo com os sonhos de Cristo. Eu queria muito que tal coisa acontecesse na minha vida. Mas se isso acontecesse na minha vida, de repente eu me desviaria. Então ele não vai dar. Isso eu falei com Demetrio uma vez. E até o pastor Goulart falou isso para ele. Demetrio, muitas vezes o que nós estamos pedindo para Deus, Deus não nos dá, porque se Ele nos desse aquilo, nós só íamos nos incomodar com aquilo. Nós ia perder a nossa paz com aquilo. Esse é o problema. Então muitas vezes isso que tu está pedindo, isso que tu está orando todos os dias, Senhor, eu quero muito que tu me dê tal coisa. Eu quero muito que tu me dê tal coisa. Eu quero muito que tu me dê tal coisa. E Deus não está te dando, Ele está te dando um livramento, meu querido. Porque pode ser que se Ele te der isso que tu está pedindo, tu passe o resto da tua vida te incomodando. A forma que Jesus via a vida ele via a vida de um jeito muito simples. Tem um versículo aqui
Mateus 8:20, depois que o mestre da lei pergunta para ele se ele está falando sobre seguir Jesus, aí Jesus fala que as raposas têm suas tocas, e essa aqui é na NVI. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Tá fazendo uma poesia assim de como... Ele tá falando o que foi falado lá no capítulo 4 de Salmo. Vamos lá, ou no 4 ou no 8, eu sempre tenho esse problema. Quer dizer, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Ele tá falando lá do capítulo 4 ou do 8 de Salmo, que o salmista está dizendo isso. Cara, nós é outra visão, entende? Vamos lá, eu quero que vocês entendam o seguinte: se Cristo prometesse para nós bens materiais, se a promessa de Cristo fosse que nós fôssemos abençoados e tivesse bem material, ele foi um fracassado. Paulo foi um fracassado. Pedro foi um fracassado. Filipe foi um fracassado. Lasceu. Todos os apóstolos foram E fracassados. muitos profetas também. Entende? Esse é o problema. Se fosse, cara, lasceu qualquer coisa, eles seriam fracassados. Não é isso. É outra coisa. É espiritual. É isso que eu tento falar. É espiritual. Inclusive de problemas, né? Se não fosse ter problemas, Jesus também teria sido um fracassado, porque ele morreu crucificado. Isso. Entende? Mas aí pode também as coisas não acontecerem, porque a gente ora, daí a gente diz, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. E aí, mas não é isso que a gente está dizendo, a gente está só falando, o nosso coração não está pensando isso, o nosso coração quer aquilo Que usa aquela palavra, se tudo que pedirdes no meu nome, eu vou darei. Cara, mas daí ele esquece da outra passagem, diz, se tu me pedir de acordo com a minha vontade. Esse é o problema. No momento que eu não tenho que... então tudo que eu pedir vai ser dado para mim. Cara, eu até concordo que pode ser que dê. Pode até ser que dê. Eu vou orar para Deus, Senhor, eu quero uma BMW, daí Ele me dá. Senhor, eu quero tal coisa, Ele me dá. Senhor, eu quero uma casa boa, Ele me dá. Aí, cara, sério. Qual a utilidade disso tudo? O Jesus gênio da lâmpada. A partir do momento que a gente se coloca no lugar de filho, a gente precisa reconhecer Deus como pai, né? E se eu desde criança tivesse pedido para ti que todos os dias eu gostaria que o meu café da manhã, almoço, café da tarde e janta fosse Doritos, Coca-Cola e um chocolate, porque é muito bom para mim, e tu tivesse me dado, eu te julgaria como um péssimo pai, porque tu tá me dando o que eu quero, sabendo que isso me faz mal, sabendo para onde isso pode me levar. E por que eu sou assim com Deus? Por que eu quero que Deus me dê a minha vontade, sendo que eu não tenho capacidade de enxergar o que Ele enxerga, sendo que eu não tenho a capacidade de ver o que Ele vê, né? Se eu ainda não recebi o que eu peço para Deus, é porque talvez ou não tá na hora, ou eu não tenho que receber isso. A partir do momento que a gente se coloca na posição de filho, a gente precisa reconhecer Deus como pai. E o pai nunca faria algo para prejudicar o filho. Se não chegou ainda a bênção que tu acha que Deus tem que te dar, começa a aceitar que talvez não é essa a bênção que Ele quer te dar. A bênção que Ele quer te dar veio 2000 anos atrás, né? Amém. É isso que nós temos que parar e pensar. Se nós estamos pedindo para Deus e Deus não está nos dando, de duas uma. Ou não está na hora, como a Cássia falou, ou isso não é bênção. Vai ser maldição para a tua vida. Então, em vez de reclamar com Deus, Senhor, tu não está me dando isso. Agradece a Deus, Senhor, obrigado por não ter me dado isso. E às vezes a gente não sei para por de quê. pedir e fica só agradecendo que Deus faz, porque Paulo Ele diz, viu né? que é a hora, né? É isso que nós temos que fazer. Entende? Então, nós não entendemos, ou melhor, nós não conhecemos o dia de amanhã. Eu não sei o que é melhor para mim. Então, de repente, Deus está te dando um livramento. E é isso, Ele está te dando um livramento, porque isso só vai trazer problema para a tua vida.
Aí Hoje- Deus entrega e a gente começa, ai Deus, por que tu colocou essa maldição na minha vida? O povo de Deus no Antigo Testamento, quando antes deles se apossarem daquilo que Deus estava dando para eles, já foi dito assim, que não era para eles falarem que aquilo que eles estavam recebendo era pela justiça deles, mas era pelos pecados do povo que estava lá antes deles. E aí depois que eles receberam aquilo, eles caíram de tal forma que Deus quis tirar tudo deles e deixar eles na desgraça por causa dos pecados dele, com aquilo que eles queriam, que eles tinham de bom, uma terra boa onde eles não eram mais escravos. Eles fizeram tudo de errado. Por que a gente às vezes acha que a gente vai fazer tudo certo quando tiver tudo bem com a nossa vida? É a história do cara do carro, né? Me dá um carro porque eu vou para a igreja e vou levar os irmãos. Ganhou o carro, foi lá. Foi pra tudo que é lugar. E foi Não pra levou tudo. ninguém ainda saiu da igreja. É, entende? Quando eu pensar assim, eu tenho que me perguntar o porquê que eu tô pensando que eu Demorou vou fazer muito certo. que Por que acabou que eu esquecendo. acho que eu vou fazer Por que certo? você é diferente do outro lá? É. É aquilo que a gente, quando é jovem, a gente diz assim: ah, meu filho, não faz isso porque vai dar errado. Deu errado com todo mundo, mas eu não sou todo mundo. Comigo vai dar certo. O adolescente antes É. de entrar na loucura, né? Ah, todo adolescente acontece isso, daí depois fica diferente. Ah, mas eu não. Tem um ditado aí fora que diz, né? Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. É. Exato. Porque tu tu vê o que os outros já passaram e segue isso, né? É que parece, cara, parece idiotice quando a gente é novo. Quando a gente é novo parece idiotice, mas depois de velho o cara continua assim ainda, né? Eu costumo brincar, dizer para as pessoas assim, a criança, o adolescente diz para assim, eu vou vir correndo de lá e vou atravessar essa parede. Eu disse, cara, tu não vai conseguir atravessar. Eu sou diferente, eu vou atravessar. Então vai. Pum, vai dar com a cara na parede e vai voltar para trás. Aí tu vai chegar e vai dizer, viu? Tu não vai dizer para ele, viu, filho? Não, tu vai chegar e vai abraçar ele. Vamos lá, querido. Ali tem uma porta, ó. É bem mais fácil de sair pra rua pela porta do que pela parede. E na vida espiritual é a mesma coisa. Nós achamos que com nós vai ser diferente. Não, eu não vou cair. Eu sou uma rocha. Querido, Só se for vai cair, Val. de bloco. É. Ganhei o mesmo dia. Só se for de bloco, dá pra... Vamos fazer um louvor então? E assim a gente encerra a live. Eu não sei se tem alguém que falou alguma coisa mesmo assim. Né? Então vamos fazer um louvorzinho e aí nós encerramos então. Um louvorzinho curto, que hoje o culto foi. Mãe. Amor, Aquela pessoa vai gostar dessa fruta. Consegue cantar? Né? Vamos? Você? Onde estou? Pra onde vou? Sou nascido de Deus. Oh, oh, oh. Estou no centro de sua vontade. O vento sopra pra onde quer. Assim sou eu, sou eu, sou eu, sou Muitas eu. coisas. Em muitas coisas você acreditou. Viveu no
adoração, a tua presença, te agradecendo por esse culto maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tu ter conversado conosco e sabermos, Senhor, que tu é o caminho para uma vida melhor. De saber, Senhor, que tu é o caminho para nos livrar do pecado. De saber, Senhor, que tu é o caminho para nos livrar da religiosidade. Que tu é o caminho para fazer a tua vontade. Que tu é o caminho para uma vida eterna. Amém. Muito obrigado, Senhor, por tu ser esse Pai de amor bondoso. Por tu ter mandado teu Filho na cruz do Calvário para morrer no Calvário para cumprir a tua vontade. Porque tu amou o mundo de tal maneira a ponto de nos dar a salvação por intermédio do teu Filho. Muito obrigado, Pai. Cuida de nós essa semana. Faça, Senhor, a tua vontade. Dai-nos o pão de cada dia. Livra-nos do mal que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Terça-feira, às 20 horas, nós temos o capítulo... Regra de... Eu me esqueci agora. Ouro. Regra de ouro. Regra de ouro. Capítulo 7, versículo 12. Fique na paz e que Deus abençoe.